O céu, esperança de nossas almas. Introdução. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Filipenses 3:20. A esperança está desertando cada vez mais a terra. Tudo se complica. A vida vai se tornando difícil, pesada. As perspectivas econômicas, sociais, políticas vão se pondo sempre mais sombrias. Nós, porém, somos cidadãos do céu, nos adverte São Paulo. E o chefe dos apóstolos, São Pedro, nos exorta a pensarmos na esperança de nossa herança celeste. Uma herança incorruptível, incontaminada e imarcessível, reservada nos céus para vós. É quando voltamos nossos olhos para o céu, que as sombras desta terra se desvanecem e renasce em nós a confiança, a alegria de viver. Evidentemente, não nos referimos aqui ao firmamento, aos espaços azulados, às vezes cinzentos, carregados de ameaça, que nos envolvem. Falamos do paraíso celeste, do lugar da eterna felicidade, onde os justos gozam da visão de Deus, da companhia da Virgem, dos santos e dos anjos. Farol que ilumina a vida cristã. O pensamento do céu é como um farol que ilumina toda a vida cristã. Ele lembra o fim, ele dá o sentido. O céu é nosso fim último. Esse fim dirige toda a nossa atividade e é a ele que é preciso relacionar tudo, se queremos tudo compreender. Em uma palavra, tudo o que há de característico no cristianismo não se explica senão pela consideração do fim sobrenatural ao qual somos chamados. É evidente que desenvolver em si o desejo do céu é assegurar mais firmemente o triunfo da vontade, quando ela se encontra partilhada entre o bem e o mal. Quanto mais cresce na alma a estima dos bens celestes, mais as satisfações do pecado parecem desprezíveis. Em particular, em certas horas de tentação mais impetuosas, é necessário, sobretudo, fortalecer todas as energias da alma, especialmente a atração dos bens eternos, cuja intervenção pode unicamente contrabalançar a fascinação das criaturas. São Paulo tinha razão em alinhar a esperança entre as peças essenciais da armadura que protege o fiel nos grandes combates, e de chamar nossa âncora a esperança. A Santa Igreja, numa das rogações da Ladainha de Todos os Santos, nos faz pedir o desejo das coisas celestes. Para que vos digneis elevar as nossas almas a desejar as coisas do céu, nós vos rogamos, ouvimos. Uma incógnita. O céu, entretanto, constitui em larga medida um mistério para nós. A revelação apenas nos sugere, por meio de imagens e símbolos, a eterna felicidade. Não nos descreve, porém, como é o paraíso celeste. No entanto, nossa psicologia tem necessidade de se interrogar, de levantar hipóteses sobre como será a felicidade que nos espera. 1000 questões nos vêm à mente. No céu, nós comeremos e beberemos? Haverá prados, riachos, árvores, flores, frutos, pássaros canouros? Conheceremos nossos parentes e amigos que se salvaram e teremos colóquios com eles? Partilharemos com os anjos e os santos as belezas do Criador? Procuramos uma resposta para essas e tantas outras interrogações nas Sagradas Escrituras, na tradição, no magistério da Igreja e nos melhores teólogos. E apresentamos aqui as luminosas certezas e as consoladoras hipóteses encontradas. Descerrando a cortina. Ocorre que o homem não é apenas razão, mas também sensibilidade.
Por isso, ele tem necessidade não apenas de um conhecimento racional das verdades eternas, o mais importante, sem dúvida, mas também um tipo de conhecimento que fale a sua parte sensível, a sua imaginação. É por isso que, em sua infinita misericórdia, Deus não se limitou a nos dar, por meio da revelação, os elementos essenciais para alimentar nossa fé, mas procurou atender igualmente a essa necessidade da psicologia humana. Assim, ele tem concedido a certas almas visões e revelações particulares, que, embora não tenham um valor oficial e não acrescentem nada ao depósito da fé, ajudam a afervorar os homens e a aumentar a sua confiança. É evidente que tais visões e revelações devem ser tomadas com a prudência e a circunspecção recomendadas pela Igreja, a fim de evitar as ilusões da própria fantasia e as artimanhas do demônio. Com relação ao céu, Deus tem descerrado um pouco essa cortina misteriosa que nos separa do além, mostrando a almas privilegiadas, em termos simbólicos, aspectos das maravilhas do paraíso celeste. Quis ele com isso que não só conhecêssemos as verdades que devemos crer sobre a mansão celeste, mas como que fazer-nos degustar a felicidade sem medida e sem fim que ali desfrutaremos. É com esse intuito que apresentamos aqui algumas dessas visões e revelações particulares sobre o céu e as suas maravilhas, em diversas épocas da história da Igreja, e depois as considerações de ordem doutrinária sobre o paraíso celeste. Parte 1. O maravilhoso celeste. Entrevendo o céu. Já não haverá noite, nem se precisará da luz de lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, a cidade santa, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, 4, 5. Muitas vezes, admirando os espaços azulados da abóbada celeste, nos vem uma certa impressão de que, se forçássemos mais nossas vistas, acabaríamos por distinguir o próprio paraíso celeste, o céu. Essa sensação, fugidia embora, nos deixe uma doce alegria na alma. Nos comunica um desejo que é quase que uma saudade do céu. Sabemos, entretanto, que não podemos ver a majestade de Deus e continuar vivos, conforme a advertência do Altíssimo a Moisés, que havia pedido para ver a glória divina. Mas não será possível, pelo menos, entrever a glória celeste através de figuras e imagens? São Paulo explica que aqui, nesta terra, nós vemos a Deus como num espelho. Toda a criação reflete, de modo sumamente imperfeito, mas real, as perfeições divinas. Se contemplarmos com os olhos da fé o sorriso de uma criança, a beleza de uma rosa, o prateado do orvalho matutino, o verde e azul dos mares, a variedade e o movimento dos animais, enfim, todas as criaturas, veremos algo de Deus e, portanto, algo do céu. Porque, mais que tudo, o céu é Deus, visto não mais no espelho das criaturas, mas diretamente como Ele é. Mas podemos entrever também a glória celeste através de revelações concedidas a almas santas e, antes de tudo, da revelação por excelência, a revelação oficial, contida nas Escrituras e na tradição da Igreja. Por sinal, o livro da Bíblia que mais nos fala do céu é justamente o livro que tem por título Revelação, em grego Apocalipse, escrito pelo apóstolo São João. Esse livro maravilhoso, porém sumamente misterioso, nos apresenta o céu como uma cidade santa, a Jerusalém Celeste, na qual Deus arma sua tenda entre os homens,
fazendo deles o seu povo e fazendo-se ele seu Deus. Como o mais terno dos pais, Deus nos enxuga as lágrimas dos olhos. A morte e o luto não existirão mais, porque tudo isso já terá passado e haverá um novo céu e uma nova terra. Os olhos de águia de São João, atravessando os espaços siderais, divisam a Jerusalém celeste, numa linguagem tão cheia de poesia e beleza que nada substitui suas próprias palavras. Vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu do lado de Deus, ornada como uma esposa se enfeita para o esposo. Ouvi uma voz forte do trono que dizia: Eis a tenda de Deus entre os homens. Ele levantará a sua morada entre eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Enxugará as lágrimas dos seus olhos, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem fadiga, porque tudo isso já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que renovo todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me então: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente a água da fonte da vida. Quem vencer, herdará estas coisas, e serei seu Deus, e ele será meu filho. Os covardes, os infiéis, os abomináveis, os assassinos, os que se dão à prostituição, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Levou-me em espírito a um grande monte, bem alto, e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Tinha a glória de Deus. Seu brilho era semelhante à pedra mais preciosa, como uma pedra de jaspe cristalina. Tinha um muro grande e alto e 12 portas. Sobre as portas, 12 anjos e nomes escritos. São os nomes das 12 tribos de Israel. Da parte do Oriente, 3 portas. Da parte do Norte, 3 portas. Da parte do Sul, 3 portas. E da parte do Poente, 3 portas. O muro da cidade tinha 12 pedras fundamentais. Sobre elas, os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao cristal puro. As pedras fundamentais do muro da cidade eram de todo gênero de pedras preciosas. A primeira de jaspe, a segunda de safira, a terceira de calcedônia, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de cornalina, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como cristal transparente. Não vi nela templo algum. O Senhor Deus Todo-Poderoso é seu templo, assim como o Cordeiro. A cidade não tem necessidade de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o Cordeiro. Em seu fulgor caminharão as nações, e os reis da terra levarão até ela sua glória. As portas não se fecharão durante o dia, pois não haverá noite, e levarão até ela a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma impura, nem quem cometa abominações e diga mentiras, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mostrou-me então
O anjo, um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. Não haverá nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão um culto. Verão sua face, e o seu nome estará nas suas frontes. Já não haverá noite, nem se precisará da luz de lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará, e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Felizes aqueles que lavam suas vestes para ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Apocalipse 21, 1, 27, 22, 1, 4, 14 e 15. O vidente de Pátimos viu ainda uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher bendita, Maria Santíssima, a mãe do Cordeiro Divino e nossa mãe, é a rainha do céu. É através dela, a medianeira de todas as graças, que conseguiremos a ajuda necessária para um dia subirmos a Jerusalém Celeste, onde cantaremos com os anjos e os santos a glória divina. Igreja Primitiva. Eis o que Deus nos prometia. A promessa se cumpriu. O pensamento do céu ocupa um lugar considerável nos relatos dos martírios dos cristãos dos primeiros séculos. A crença geral de que os mártires iam unir-se a Cristo imediatamente era a esperança que sustentava os cristãos conduzidos ao suplício. Por essa razão, as visões sobre o céu, com que foram favorecidos alguns desses mártires, constituíam poderoso estímulo para os que, a todo instante, aguardavam a hora em que tinham de dar testemunho de sua fé. O diácono São Saturos e Santa Perpétua. A admirável paixão de Santa Perpétua, relato de seu martírio, traz a impressionante visão de sua própria chegada ao céu, com a qual foi favorecido o diácono Saturos, alguns dias antes de ser martirizado, juntamente com Santa Perpétua e outros cristãos, no ano de 202 em Cartago, norte da África. Transcrevemos trecho desse belo documento da Igreja Primitiva. O combate com as feras na arena tinha se dado. Nós tínhamos deixado nossa carne, quando 4 anjos, sem nos tocarem, nos levaram na direção do Oriente. Nós não estávamos deitados na postura habitual, mas parecíamos subir uma inclinação muito suave. Depois que saímos da atmosfera de nosso planeta, vimos uma luz intensa. Eu disse: Perpétua. É preciso saber que ela estava ao meu lado. Eis o que Deus nos prometia. A promessa se cumpriu. Enquanto estávamos sendo levados pelos 4 anjos, penetramos em um vasto terreno que se assemelhava a um jardim, cheio de rosas e de toda espécie de flores. As árvores tinham o tamanho de um cipestre e as folhas faziam ouvir um perpétuo murmúrio. 4 anjos mais brilhantes que nossos condutores encontravam-se no jardim. Logo que eles nos perceberam, fizeram-nos muitas amabilidades e disseram aos 4 anjos com uma voz emocionada de prazer: São eles, são eles. Os anjos que nos sustentavam ficaram cheios de um temor respeitoso e nos depuseram em terra. Nós atravessamos o parque, desta vez caminhando com nossos próprios pés, por uma estradinha.
encontramos então Jucundo, Saturnino e Artáxio, os quais, vítimas da mesma perseguição, foram queimados vivos, e o próprio Quintus, que consumou seu martírio na prisão. Nós lhes perguntamos onde estavam os outros. Os anjos nos disseram: venham primeiro, entrai e prestai homenagem ao Senhor. Nós nos aproximamos de um lugar cujas paredes pareciam feitas de luz, e diante de cuja porta se encontravam 4 anjos, que nos revestiram de mantos brancos. Assim vestidos, entramos em uma luz infinita, onde havia uma voz que repetia sem cessar: Santo, Santo, Santo. No meio da sala estava sentado um ancião, cujos cabelos, brancos como a neve, emolduravam um rosto de adolescente. Seus pés estavam escondidos. À direita e à esquerda estavam 84 anciãos e outros tantos atrás, que se mantinham de pé. Entramos muito emocionados e nos detivemos diante do trono. Os 4 anjos nos levantaram e nós osculamos o Senhor, o qual, com sua mão, acariciou-nos o rosto. Os anciãos nos disseram: de pé. Nós nos levantamos e nos demos o beijo da paz. Os anciãos nos disseram então: ide e participai dos jogos. Eu disse: Perpétua, eis-te satisfeita. Ela respondeu: Deus seja louvado. Eu era alegre antes, mas o serei muito mais nesta outra vida. Quando voltávamos, vimos na soleira da porta o bispo Optato e o padre Aspásio. Nós os conduzimos ao jardim, sob uma roseira. Eis o que nós vimos. Ao mesmo tempo, os anjos pareciam querer fechar as portas. Quanto a nós, encontramos lá um grande número de irmãos, mas unicamente mártires. Um perfume inenarrável nos servia de alimento a todos e estavam plenamente satisfeitos. Santa Perpétua também contou sua visão do paraíso, ao qual ela subiu por uma escada de ouro, muito alta e muito estreita, que não dava passagem senão a uma pessoa de frente por vez, e ao pé da qual se agitava um dragão. Quando Perpétua chegou ao alto da escada, descobriu um imenso jardim, no meio do qual um homem alto, com cabelos brancos, vestido de pastor, estava sentado e ocupado em ordenhar suas ovelhas. Ao seu redor havia milhares de pessoas vestidas de branco. Santa Doroteia. Outro martírio no qual aparece uma manifestação do céu é o admirável caso de Santa Doroteia, que inspirou inúmeros artistas e encantou nossos antepassados. Doroteia, cujo nome vem do grego doron, dom, e theos, Deus, e significa dom de Deus, era uma virgem que vivia em Cesareia da Capadócia, atualmente Turquia, em fins do século III, entregue inteiramente à oração e à mortificação. O novo governador romano dessa cidade, Aprício, pagão, sabendo que Doroteia era cristã, mandou prendê-la e apresentá-la em seu tribunal. A casta virgem disse ao seu interrogador que tinha por esposo a Jesus Cristo e que desejava ser martirizada para juntar-se a ele nos jardins do céu, onde há açucenas, rosas e todo tipo de flores, que nunca murcharão, e maçãs de admirável beleza, que conservam o frescor em todas as estações. Como Aprício visse que perdia o tempo com Doroteia, ameaçando-a com o cavalo de pau e outros tormentos, tomou com astúcia outro caminho. Chamou 2 irmãs, Cristeia e Calista, que antes haviam renegado a fé por temor dos tormentos. Encarregou-as de amolecerem o coração de Doroteia, oferecendo a elas novos presentes e distinções,
caso o conseguissem. Mas tudo correu ao revés. Estando essas irmãs com Doroteia, reconheceram seu pecado e, animadas por ela a confiar na misericórdia de Cristo, abominaram sua covardia. De modo que, ao serem chamadas pouco depois por Aprício para saber se Doroteia se rendia, este ouviu com espanto que elas eram cristãs e estavam dispostas a sofrer o martírio. Fora de si, Aprício fez morrer essas irmãs e começou a atormentar Doroteia. Como o juiz visse que nada conseguia, condenou-o à degolação. Ao ser levada para o lugar da execução, a santa encontrou o advogado Teófilo, o qual, em tom de burla, dirigindo-se a ela, disse-lhe: Tu me farias o favor de, quando entrares no jardim do teu esposo, envia-me uma daquelas maçãs e rosas de que falastes? Doroteia respondeu: Assim o farei. Quando o carrasco já ia descarregar o golpe do machado, Doroteia pediu um pouco de tempo para uma oração. Acabada esta, apresentou-se a ela um belo menino, com uma cestinha contendo 3 maçãs e 3 rosas. A Marte pediu ao misterioso emissário que, em seu nome, desse a cestinha com os frutos e flores a Teófilo. Este, diante do estupendo milagre que confirmava as palavras de Santa Doroteia, converteu-se e acabou morrendo Marte também ele. O martírio de Santa Doroteia aconteceu em 6 de fevereiro do ano 304. Idade Média. E eles cantam a verdade, com alegria e sem fadiga. A doce primavera da fé. Como poeticamente se refere à Idade Média um escritor francês. Foi uma época profundamente marcada pelo maravilhoso sobrenatural. Assim, abundam os relatos de visões e revelações sobre o paraíso celeste, recebidas por almas privilegiadas que então viveram. E esse maravilhoso transparece nas visões, que abaixo transcrevemos, de 2 grandes místicas alemãs do século XIII, Matilde de Magdeburgo e Santa Gertrudes, a Grande. Matilde de Magdeburgo. Matilde de Magdeburgo, 1212-1283, viveu longos anos como beguina, isto é, pessoas devotas que, mesmo vivendo no mundo, vestiam um hábito religioso e se dedicavam à piedade. Antes de professar no mosteiro beneditino de Elfita, na Alemanha, já aos 59 anos. Ali foi companheira e amiga de Santa Gertrudes a Grande e de Santa Matilde de Magdeburgo, ambas místicas insignes como ela própria. Com efeito, desde os 12 anos, fora Matilde de Magdeburgo favorecida com dons sobrenaturais, como visões e revelações. Embora não tenha sido formalmente canonizada, é chamada santa por alguns autores. Em uma visão sobre o céu, narra o seguinte: Vi qual é a recompensa dos pregadores. Seus tronos são maravilhosos e sua recompensa particular. As traves anteriores do trono são 2 candelabros acesos, significando com o amor o santo exemplo e a intenção fiel. Os apoios do trono são a paz e um repouso tão deliciosos que não se pode exprimir. Pela grande obediência a qual eles se submeteram, seus pés são guarnecidos de inúmeras pedras preciosas, tão belas que eu ficaria contente, na verdade, se tivesse a honra de fazer com elas uma coroa para mim. Eles têm esses ornamentos como prêmio dos trabalhos, pelos quais fatigaram aqui seus pés. Eu vi diante de Deus que no céu sairá de sua boca um sopro brilhante que se elevará acima dos coros dos anjos diante do trono de Deus,
e louvará o Pai Celeste pela ciência e sabedoria que ele conferiu à sua língua. E saudará o Filho como um glorioso associado, porque ele também foi um pregador. E agradecerá ao Espírito Santo por sua graça, porque ele é o Senhor de todos os dons. Então os pregadores de Deus, os santos mártires e as virgens amorosos levantar-se-ão, vendo a honra tão grande que lhes é feita, quando eles receberam uma veste especial, quando se cantar a eles um louvor de amor, quando se colocar em sua cabeça uma coroa maravilhosa, que eles ostentarão para a glória de Deus. A veste das virgens é de uma brancura de lírio, a dos pregadores brilhante de fogo como o sol, a dos mártires rosa púrpura e luminosa, porque eles sofreram com Jesus uma morte sangrenta. A coroa dos virgens é variada, a dos mártires é grande e elevada. A coroa dos pregadores é toda de flores, as quais são as palavras de Deus que lhes valeram a tão grande honra de chegar ao céu. É dessa forma que caminha como uma doce alegria diante da Santíssima Trindade, essa tríplice colégio de bem-aventurados. E de Deus se dirige a eles uma tríplice torrente, que encanta seu espírito, e eles cantam a verdade com alegria e sem fadiga, tal como Deus lhes comunicou. Santa Gertrudes a Grande. Uma das grandes místicas da Igreja foi Santa Gertrudes de Élfita, 1256-1303, monja beneditina alemã. Foi qualificada de magna, não só por sua santidade, mas também pela qualidade de seus escritos. Neles, foi uma precursora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e da comunhão frequente. Em revelação a uma alma piedosa, disse Nosso Senhor a respeito dela: Tu me encontrarás no coração de Gertrudes. De suas revelações, escritas na terceira pessoa, transcrevemos excertos de uma, relativa à glória celeste, de que gozava o grande São Bernardo, abade de Claraval. Contemplava Gertrudes com muita atenção durante a missa, na véspera da festa de São Bernardo, os méritos do santo, a quem tinha particular devoção, pela doçura e suavidade de seus escritos, quando este lhe apareceu, majestosamente engolanado com inefável glória e beleza celestial, de tal modo que no primeiro olhar via-se em suas vestes um tríplice colorido de grande beleza. Resplandecia nele ao mesmo tempo a alvura lirial da puríssima integridade de sua inocência virginal e o resplendor de violeta de sua santíssima obediência e perfeitíssima vida, assim como o fulgor róseo de seu chamejante amor. E estas três cores, que tanto sobressaíam, parecendo competir entre si por sua beleza, na alma de tão grande Pai, recreavam agradavelmente os olhos de todos os santos. O peito, o pescoço e as mãos pareciam adornados com lâminas de ouro, nas quais estavam engastadas, com muita graça, umas pedras preciosas de cor rósea, que faiscavam com vivíssimos resplendores. As lâminas ou camadas de ouro significavam especialmente a elegância de sua proveitosa doutrina, a qual, concebida em seu devoto coração, proclamou por sua boca, passando por sua sagrada garganta, e escreveu fielmente com suas santas mãos, em favor de quantos quiserem aproveitar-se delas para sua salvação. As pedras simbolizavam suas sentenças, que refletem maior amor de Deus, porque das mencionadas pedras preciosas pareciam desprender-se raios resplandecentes, que penetravam até o mais íntimo do coração divino e davam extraordinário contentamento à divindade.
E o Senhor atraía ao seu coração e o de todos os habitantes do céu e da terra, buscando todo o proveito e devoção que cada um deles havia obtido pelas sentenças e escritos do referido santo. E depositou tudo na alma do mesmo, junto com os resplendores acima mencionados, que reverberavam dos adornos de São Bernardo em seu coração divino. E penetrando dulcissimamente todas essas coisas em seu coração, com regalado deleite, qual em bem afinado alaúde davam muitos aprazíveis sons, pregoeiros de suas virtudes, e assinaladamente de sua inocência e amor. Levava ademais em sua cabeça uma brilhantíssima coroa, colorida de vários resplendores, na qual luziam todo o aproveitamento que este esclarecido pai desejara produzir em louvor de Deus, a todos os homens, por seus escritos e sentenças. Idade contemporânea. Vi então uma multidão de gente que se encontrava naqueles jardins e se regozijava alegre e contente. Ao contrário do que se dava na igreja primitiva, o pensamento do céu ocupa um lugar muito pequeno nas cogitações dos homens e mesmo dos cristãos da idade contemporânea, ou seja, da Revolução Francesa, 1789, aos nossos tristes dias, de início de século e de milênio. Por isso, faz bem espiritual ler o relato de duas visões sobre o céu que teve São João Bosco, 1815 e 1888, um dos santos mais populares em todo o mundo, cuja vida é toda ela marcada pelo maravilhoso da intervenção do sobrenatural. Dom Bosco foi o apóstolo da juventude e fundador dos padres salesianos e das filhas de Maria Auxiliadora. Mama Margherita. É bem conhecido o papel que desempenhou na formação de Dom Bosco, bem como a ajuda que deu à obra do santo, sua mãe, a Mama Margherita, como era carinhosamente chamada por todos. Pouco depois de sua morte, ocorrida na noite de 24 para 25 de novembro de 1856, Mama Margherita apareceu ao santo. Este conta a visão em suas Memórias do Oratório. Pouco depois de sua morte, mamãe começou a deixar-se ver. Uma das vezes, em agosto de 1860, quando nos encontrávamos mais atribulados, apareceu perto do santuário da Consolata. Seu aspecto era belíssimo. Mas como? A senhora aqui, mamãe, não está morta? Morri sim, mas estou viva, respondeu ela. E a senhora é feliz? Felicíssima. Fiz-lhe várias outras perguntas a respeito da casa, e em especial se estavam no céu alguns alunos, cujos nomes lhe disse. Ela respondeu que sim. Agora diga-me, o que se goza no paraíso? É impossível dizê-lo. Não poderias compreendê-lo. Goza-se de Deus. Dê-me pelo menos uma ideia dessa felicidade. Faça-me sentir ao menos uma chispa de sua glória. Ela sorriu e se tornou resplandecente, cheia de majestade, coberta com um manto preciosíssimo, e por trás dela um imponente coro de bem-aventurados. Pôs-se então a cantar, e com ela todo o coro. Seu canto era um cântico de amor a Deus, de indizível harmonia e doçura, que ia direto ao coração, o invadia, o transportava sem violentá-lo. Era a harmonia de milhares de vozes de todos os timbres, com uma variedade de tonalidades, de modulações e vibrações, às vezes fortes, às vezes imperceptíveis, combinadas com tal arte que é impossível explicá-lo. Terminado o canto, voltou-se para mim e disse:
Espero-te aqui. Nós devemos estar sempre juntos. E desapareceu. São Domingos Sávio. O grande apóstolo da juventude teve outra visão relacionada com o céu, que ele contou em forma de um sonho, em suas familiares conversas e boas noites, com que se despedia dos seus meninos à hora de dormir. O santo narrou a visão que teve, no ano de 1876, de seu discípulo, São Domingos Sávio, morto pouco tempo antes. Sonhei. Talvez vos pareçam coisas muito estranhas, mas vós sabeis que com meus filhos não tenho segredos. Abro-lhes todo o meu coração. Pensai dele o que quiserdes. Mas, como diz São Paulo, recolhei o que é bom. Na noite de 6 de dezembro, enquanto eu estava em meu quarto, não me recordo se estava lendo ou passeando pelo aposento, ou se já me havia deitado. Comecei a sonhar. De imediato pareceu-me encontrar-me sobre uma lombada ou colina, nos bordos de uma imensa planície, cujos confins se perdiam de vista na imensidade. Era azulada como o mar em calma, embora o que eu visse não fosse água. Parecia um puro cristal luzudio. Sob meus pés, atrás de mim, aos lados, via uma região à maneira de um litoral à margem de um oceano. Longas e gigantescas avenidas dividiam a planície em vastíssimos jardins de inenarrável beleza, todos como que divididos em bosquezinhos, prados e canteiros de flores, de formas e cores diversas. Nenhuma de nossas plantas pode dar-nos uma ideia daquelas, embora tenham alguma semelhança. As ervas, as flores, as árvores, as frutas eram vistosíssimas e de belíssimo aspecto. As folhas eram de ouro, os troncos e ramos de diamante, e o resto correspondia a essa riqueza. Era impossível contar as diferentes espécies de plantas. E cada espécie e cada flor resplandecia com luz especial. No meio daqueles jardins e em toda a extensão da planície, contemplava inumeráveis edifícios de uma ordem, beleza, harmonia, magnificência e proporções tão extraordinárias que para a construção de um só deles parecia que não bastariam todos os tesouros da terra. Eu dizia para mim mesmo, se meus meninos tivessem somente uma dessas casas, como gozariam, que felizes seriam e com quanto gosto viveriam nela. Isto pensava quando só podia ver estes palácios por fora. Como não devia ser a sua magnificência interior. Enquanto contemplava extasiado tão estupendas maravilhas que adornavam aqueles jardins, chegou a meus ouvidos uma música dulcíssima e de tão grata harmonia que não lhes posso dar uma ideia adequada dela. Eram 100.000 instrumentos que produziam cada qual um som diverso do outro, enquanto todos os sons possíveis difundiam pelo ar suas ondas sonoras. A estes uniam-se os coros dos cantores. Vi então uma multidão de gente que se encontrava naqueles jardins e se regozijava alegre e contente. Uns tocavam, outros cantavam. Cada voz, cada nota, fazia o efeito de 1000 instrumentos reunidos, todos diferentes uns dos outros. Ao mesmo tempo, ouviam-se os diversos graus da escala harmônica, desde os mais baixos aos mais altos que se possa imaginar, mas todos em perfeito acorde. Para descrever essa harmonia não bastam comparações humanas. Via-se nos rostos daqueles felizes habitantes do jardim que os cantores não somente experimentavam extraordinário prazer em cantar, mas, ao mesmo tempo,
sentia um imenso gozo ao ouvir cantarem os demais. E quando um cantava, mais se lhe atiçava o desejo de cantar, e quanto mais escutava, mais desejava escutar. Este era o seu canto. Saudação, honra e glória a Deus Pai Onipotente, Criador dos séculos, do que foi e do que é, o qual virá julgar os vivos e os mortos no fim dos séculos. Enquanto escutava atônito estas celestes harmonias, vi aparecer uma multidão de jovens, muitos dos quais tinham estado no oratório e nos outros colégios. A muitos, por conseguinte, eu conhecia, sendo-me, não obstante, a maior parte desconhecida. Aquela multidão interminável dirigia-se para mim. À sua frente ia Domingos Sávio, e atrás dele muitos sacerdotes e clérigos, cada um guiando uma seção de meninos. Perguntei-me a mim mesmo, estou dormindo ou acordado? E batia palmas e me tocava o peito para certificar-me da realidade daquilo que via. Chegada diante de mim, aquela multidão parou a uma distância de 8 a 10 passos. Então brilhou um relâmpago de luz mais viva, cessou a música e seguiu-se um profundo silêncio. Aqueles jovens estavam possuídos de grandíssima alegria, que se refletia em seus olhos e em seus rostos se via a paz de uma felicidade perfeita. Olhavam-me com um doce sorriso nos lábios e parecia que queriam falar, mas não falavam. Adiantou-se Domingos Sávio, sozinho, e se manteve perto de mim. Calava e me olhava sorrindo. Que formoso estava! Sua roupa era realmente singular. Caía-lhe até os pés uma túnica candidíssima, coalhada de diamantes e toda tecida de ouro. Cingia-lhe a cintura uma ampla faixa vermelha, recamada com tantas pedras preciosas que uma tocava na outra, e se entrelaçavam num desenho maravilhoso, oferecendo tanta beleza de colorido que eu, ao vê-lo, sentia-me fora de mim pela admiração. Pendia-lhe do pescoço um colar de peregrinas flores. Parecia que as folhas eram de diamantes unidos entre si, sobre talos de ouro, e assim tudo mais. Estas flores refulgiam com luz sobre-humana mais viva que a do sol, que naquele instante brilhava com todo o esplendor de uma manhã de primavera, refletindo seus raios sobre aquele rosto cândido e rubicundo de maneira indescritível, iluminando-o de tal forma que nem se podiam distinguir seus diversos traços. Levava sobre a cabeça uma coroa de rosas. Caía-lhe sobre os ombros, em ondulantes cachos, a formosa cabeleira, dando-lhe um ar tão belo, tão afetuoso, tão encantador, que parecia um serafim. Não menos resplandecentes de luz estavam os que o acompanhavam. Vestiam-se todos de maneira diversa, mas sempre belíssima, uns mais, outros menos, uns de uma forma, outros de outra. Em um dominava uma cor, em outro outra, e cada uma daquelas vestes tinha um significado que ninguém saberia compreender. Mas todos tinham a cintura cingida com uma faixa vermelha igual, recamada de pedrarias. Eu continuava a contemplar absorto e pensava: que significa isto? Como vim parar neste lugar? E não sabia onde me encontrava, fora de mim, todo tremendo pela reverência que o lugar me inspirava, não me atrevia a dizer nada. Também os demais continuavam silenciosos. Finalmente, Domingos Sávio abriu os lábios. Por que estás aí mudo e como que aniquilado? Não és o homem que em outro tempo de nada se amedrontava, que enfrentava intrépido as calúnias, as perseguições, os inimigos e as angústias e perigos de toda a espécie?
Onde está teu valor que não falas? Eu respondi a duras penas, balbuciando. Eu não sei o que dizer. Mas não és Domingos Sávio? Sim, sou. Já não me reconheces? E como te encontras aqui? Acrescentei confuso. Domingos, então, afetuosamente disse: Vim para falar-te. Quantas vezes nos falamos na terra? Não recordas quanto me amavas? Quantas provas de estima e quantas mostras de amor me destes? E eu, por acaso, não correspondi aos teus desvelos? Era tão grande minha confiança em ti. Por que, pois, temes? Vamos, pergunta-me alguma coisa. É que não sei onde me encontro, por isso tremo. Estás num lugar de felicidade, respondeu o sábio, onde se gozam todas as ditas, todas as delícias. É este, pois, o prêmio dos justos? Não por certo. Aqui não se gozam os bens eternos, mas apenas, ainda que em grande medida, os temporais. Então todas essas coisas são naturais? Sim, ainda que embelezadas pelo poder de Deus. E me parecia que este era o paraíso, exclamei. Não, 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 retorquiu o sábio. Não há olho mortal que possa ver as belezas eternas. E estas músicas, continuei perguntando, são as harmonias que gozais no paraíso? Não, não, já te disse que não. São sons naturais? Sim, são sons naturais, aperfeiçoados pela onipotência de Deus. E essa luz que sobrepuja a luz do sol, é luz sobrenatural? É luz do paraíso? É luz natural, embora reavivada e aperfeiçoada pela onipotência de Deus. E não se poderia ver um pouco da luz sobrenatural? Ninguém pode vê-la enquanto não chegue a ver a Deus, como Ele é em si mesmo. O menor raio desta luz tiraria num instante a vida de um homem, porque não há forças humanas que o possam sustentar. Pode haver uma luz natural mais harmoniosa do que esta? Se soubesses, se visses somente um raio de luz natural levada a um grau superior a este, ficarias fora de ti. Levantei a vista e ao mesmo tempo apareceu de improviso no céu, a uma distância imensa, uma instantânea centelha de luz, sutilíssima como um fio, mas tão brilhante, tão penetrante, que lancei um grito que despertou Dom Lemoyne, aqui presente, que dormia em um quarto próximo. Aquele fio de luz era 100 milhões de vezes mais claro que o sol, e seu fulgor bastaria para iluminar o universo inteiro. E este é um raio divino? Perguntei logo que me recobrei. Sávio respondeu: não é luz sobrenatural, se bem que comparada com a terrestre, a supera em fulgor. Não é senão luz natural, tornada mais intensa pelo poder de Deus. E ainda que imaginasses uma imensa zona de luz, semelhante à centelhazinha que acabastes de ver ao fundo, rodeando todo o mundo, nem por isso formarias uma ideia dos esplendores do paraíso. E vós, o que gozais no paraíso? Ah, é impossível dizer-te. O que se goza no paraíso, não há mortal algum que possa sabê-lo, enquanto não deixe esta vida e se reúna com seu Criador. Basta dizer-te que se goza de Deus. Então, recobrado já inteiramente do meu primeiro aturdimento, contemplava absorto a extraordinária formosura de Domingos Sávio, e com franqueza lhe perguntei: e essa tua veste branca e brilhante? Calou Domingos. Continuou então o coro suas harmonias, e cantou, acompanhado de todos os instrumentos. Estes tiveram seus rins cingidos e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Quando cessou o canto, tornei a perguntar: e esta faixa que usas?
Tampouco desta vez quis Sávio responder. E então Dom Alazonate cantou só. São virgens e seguem o cordeiro por toda a parte. Compreendi então que a faixa encarnada, cor de sangue, era símbolo dos grandes sacrifícios feitos, dos violentos esforços e do quase martírio sofrido para conservar a virtude da pureza. E que para manter-se casto na presença do Senhor, teria chegado a dar a vida, se as circunstâncias assim o tivessem exigido. E também que era símbolo das penitências que limpam a alma de culpa. A brancura e o esplendor da túnica significavam a inocência batismal conservada. Eu, entretanto, atraído por aqueles cantos e contemplando todas aquelas falanges de jovens celestiais formadas atrás de Domingos Sávio, perguntei-lhe: e quem são estes que te rodeiam? E me dirigindo aos demais lhes disse: e por que é que todos vós estáis tão fulgurantes? Sávio continuou calado, e todos aqueles jovens se puseram a cantar. Estes são como anjos de Deus no céu. Entretanto, dava-me conta de que Domingos parecia ter a preeminência sobre aquela multidão, que a respeitosa distância que se encontrava atrás dele, cerca de uns 10 passos. Então lhe disse: diga-me, Domingos, sendo tu o mais jovem entre muitos dos que te seguem e dos que morreram em nossas casas, por que tu vais adiante deles e os precedes? Porque és que tu falas e eles se calam? Eu sou o mais velho de todos. Não, repliquei, muitos são mais velhos do que tu. Eu sou o mais antigo do oratório, repetiu Domingos Sávio, porque fui o primeiro a deixar o mundo e ir a outra vida. Ademais, tenho uma embaixada de Deus. Esta resposta me indicava o motivo da visão. Era o embaixador de Deus. Então lhe disse: falemos do que neste instante nos importa. Sim, e pergunta-me logo o que desejas saber. As horas passam, e poderia acabar o tempo que me foi concedido para falar-te, e já não me poderias ver. E assim termina a parte referente ao paraíso, da visão que Dom Bosco teve de São Domingos Sávio.